Então, aproveitando a realização do segundo encontro estadual da área da assistência e promoção social espírita da Federação Espírita do Paraná, estamos no Recanto Lins de Vasconcelos, na presença da Andréia Melo Pontes, que é assistente social de formação, trabalhadora espírita vinculada à Federação Espírita do Pará. E, Andréia, nós gostaríamos que você comentasse um pouco conosco sobre o trabalho que você realiza com pessoas em privação de liberdade e egressos. Bom dia, obrigada. É um prazer enorme estar aqui nesse lugar, neste recanto, e poder conversar um pouco sobre a nossa experiência no trabalho com pessoas em privação de liberdade e também egressas desse sistema, né? Bom, em Belém, o meu trabalho nessa área, ele tem três, digamos assim, vertentes, né? Uma que é pela universidade, que eu trabalho com uma pesquisa com pessoas em privação de liberdade, principalmente mulheres racializadas, mulheres negras, né, que estão no sistema, e também o meu trabalho que eu faço com a Casa de Bem, que é uma ONG que chama Casa de Benedita e Mário, que é uma homenagem a Benedita Fernandes e Mário Barbosa, e com essa ONG a gente trabalha já há 5 anos, mais de 5 anos nós estamos dentro de um presídio feminino, trabalhando com essas mulheres com diversas metodologias, principalmente essas de caráter espiritual. E tem também o grupo Irmão Germano, que é um grupo de espíritas, que faz visitas ao presídio, ao qual também eu estou vinculada. Mas o trabalho que eu mais tenho feito junto a essas mulheres é o trabalho pela Casa de Bem, que é essa ONG, que é um grupo de amigos espíritas, feita por um grupo de amigos espíritas que criamos essa entidade. Então nós estamos lá e a proposta é levar práticas humanizadas, né? Oportunizar, principalmente que essas pessoas tenham, as pessoas que se encontram numa experiência como essa de privação, possam se dar conta da sua dimensão de espírito. Como que essa experiência, ela entra na sua trajetória espiritual, se reconhecendo como um ser que atravessa uma jornada na Terra, e como que a experiência de estar dentro de um presídio compõe a tessitura da sua experiência como espírito, né? Então se dá conta disso, porque os presídios como política pública, eles não entram nessa dimensão. E muitas das vezes a dimensão espiritual vem pela via das religiões mais estruturadas, mais institucionalizadas. E a perspectiva da Casa de Bem é uma dimensão espiritual do autoconhecimento, né? Do se perceber como que na nossa trajetória, na nossa biografia espiritual, né? Se bem que biografia tem a ver com o corpo, mas na nossa trajetória espiritual, nós chegamos nessa experiência. O que nos levou, né? No sentido de estar consciente do que me fez chegar até aqui. Né? Como que na minha vida eu acabo atravessando esse tipo de experiência. E o que eu quero daqui para frente? Quais são as minhas perspectivas? E se eu consigo ver isso numa perspectiva que atravessa a jornada na Terra, né? Aqui eu estou vivendo isso, sim, mas e o meu futuro? E o meu futuro como ser espiritual? Então a Casa de Bem, ela foca muito nisso, né? Nesse assunto, nesse diálogo, de conversar sobre, de poder conversar isso como parte do nosso cotidiano, que isso é importante para todos nós, né? Nós não colocarmos a dimensão espiritual como se ela fosse exclusividade das religiões, mas sendo algo que faz parte do meu cotidiano. Então a gente faz esse trabalho com elas sentadas muitas vezes no chão, muitas vezes numa roda de conversa, e esse trabalho tem repercutido profundamente quando a gente vê essas mulheres muitas vezes meditando num espaço que não tem essa característica, não oferece esse tipo de perspectiva, mas quando você vê, elas estão olhando para si, para além, né, desse lugar onde elas muitas vezes foram encarceradas, que não é só a cela, mas encarcerar a alma, encarcerar o ser, né? Tanto que a gente chama muitas vezes, de uma forma equivocada, de presidiária.
presidiários, como se aquilo congelasse a personalidade e o destino daquelas pessoas. E a gente sabe, como ser espiritual, que nós não podemos encerrar ninguém dentro de uma classificação única, né? Porque nós somos sempre isso e muito mais como espíritos, né? Então essa é a proposta do trabalho da Casa de Bem. Nossa, muito interessante, muito bonito, porque é uma população que é pouco olhada. Isso. E muito necessitada de cuidado e auxílio espiritual também. Perfeito. Não é? André, eu vou aproveitar e te fazer algumas perguntas. Tendo em vista o que a doutrina espírita entende por justiça, como vocês desenvolvem o trabalho de assistir com amor junto às pessoas em privação de liberdade? Sim. Quando a gente pensa na própria doutrina espírita, a gente sabe que a noção de justiça divina não está descolada da perspectiva do amor e da caridade. Justiça, amor e caridade. Elas estão como lei, né? Como uma lei de sociedade, a justiça, o amor e a caridade. Então, nós não podemos falar de uma justiça inspirada, porque nós ainda não conseguimos alcançar na perspectiva divina, mas inspirada e orientada pela mensagem de amor que nos traz Jesus. Nós não podemos pensar em justiça descolada do amor e da caridade. Caridade no sentido amplo da palavra, né? No sentido da relação que a gente estabelece com as pessoas e constrói, né, um vínculo em que a gente se afeta, né? Por isso o afeto que se deixa afetar pelas trajetórias desses seres. Então, a noção de justiça pressupõe comprometimento, pressupõe vínculo, pressupõe que a gente esteja, que a gente tenha noção de que o presídio não está descolado da sociedade. Em primeiro lugar, eu acho que isso é um equívoco que a gente precisa tirar. Porque a gente muitas vezes diz assim, nós vamos ressocializar. A pessoa não está fora da sociedade. O presídio não é uma instituição fora das conexões e da teia societária. Ele está dentro. Quem está dentro do presídio está dentro da sociedade. Então, nesse sentido, nós não podemos estar como cidadãs e cidadãos que somos, acreditando que essas pessoas não pertencem à sociedade. E nós espíritas não podemos pensar os comprometimentos e os compromissos da nossa espirituais só numa dimensão individualizada. Nós precisamos sempre compreender que os compromissos são societários, são nossos também. Ainda que eu não tenha uma relação direta com nenhum acontecimento e nenhuma experiência relativas aos presídios ou às prisões ou ao crime, nós temos compromissos coletivos com isso. Então a nossa consciência não nos permite isolar, excluir essas pessoas do nosso coração, das nossas ações e das nossas atividades. Então, como espíritas, nós temos essa responsabilidade também com aqueles que são invisibilizados pela sociedade. E numa conversa que eu tive há uns 2 anos atrás com o Divaldo Franco, a respeito do trabalho da Casa de Bem, ele me dizia assim, Dona Joana vive me pedindo para que eu sempre fale dos invisíveis. E ela quer que fale desses invisíveis que estão nas prisões. Então, assim, essas pessoas são invisibilizadas. E eu penso que nós temos um compromisso coletivo. Se os presídios exigem, isso mostra e revela a natureza da condição espiritual nossa de ainda estarmos num planeta de provas e expiações. Mas nós estamos em transição. Nós estamos numa transição onde o amor vai predominar. Então, penso que nós temos esse compromisso, ou melhor dizendo, isso foi um chamado meu interno, que certamente eu reconheço o meu comprometimento espiritual com esse tipo de trabalho, com essas pessoas, né? E aí me faz lembrar muito uma experiência do Chico Xavier, quando ele esteve em Belo Horizonte, numa visita à cidade de Belo Horizonte para um trabalho. Ele foi convocado, perguntaram para ele, o que você gostaria de conhecer, visitar, onde você gostaria de ir? Ele disse, um presídio. E todo mundo se espantou, mas por que você quer visitar um presídio? Aí levaram o Chico num presídio, conforme ele queria, e chegou lá e ele fez a seguinte pergunta, quantos nós somos aqui? Então, essa noção
espírita, do homem no mundo, né? Do homem, dessa mulher engajada numa sociedade, sabendo que tudo o que existe nessa sociedade nos entrelaça, nos compromete. Então, não penso que seja possível imaginar a perspectiva de um olhar espírita e tecer exclusões, invisibilidades, né? Então, eu penso que é muito nossa tarefa de trazer essa noção da justiça social aliada ao nosso comprometimento com o amor e a caridade. E a caridade é tirar essas pessoas da invisibilidade, é dar um estatuto de cidadania, né? E de ser espiritual que são. Ao não serem vistos, também muitas oportunidades de crescimento lhes são tiradas, né? Eu penso que nós temos que oportunizar essa possibilidade espiritual de crescer e de repensar a própria vida, a própria jornada. Invisíveis ninguém encontra, nada se oferece. Então parece até que eles não existem, né? Eles e elas. André, eu acho até que você já respondeu um pouco da próxima pergunta que nós temos aqui. Mas assim, como que a assistência espírita pode possibilitar a promoção das assistidas nesses espaços? Bom, eu penso que o espiritismo tem um papel importantíssimo na sociedade de maneira geral. Ou seja, nós não temos um arcabouço de pensamento, filosofia, ciência e religião para ser exclusivamente vivido no interior das casas espíritas. Eu penso que todo esse manancial que se estrutura nesse tripé é para o mundo, é para a sociedade, né? Então eu penso que quando a gente leva essa concepção que está assinalada nas páginas iniciais do Evangelho, quando traz que a nossa fé, não é? Ela é capaz, essa fé inabalável, é capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade, eu posso traduzir também que qualquer contexto vivido na sociedade, nós podemos levar a nossa própria visão, né, de mundo para fazer frente aos desafios societários que tem aí. Então eu penso que o espírita não precisa e não pode, de certa forma, se calar diante de levar para as pessoas a dimensão do espírito. Ou a gente acredita que isso realmente constitui a vida humana, ou isso vira dogma religioso. Então eu penso que levar para dentro desses espaços excluídos da sociedade, sejam eles principalmente as instituições fechadas, como manicômios, prisões e asilos, nós precisamos levar essa visão libertadora, que faz com que a gente olhe para a experiência da vida para além das dimensões materiais, né? Porque muitas vezes, até acreditando no mundo espiritual, a nossa atitude é materialista, porque ela é circunscrita, né? E nós precisamos realmente devassar o invisível que entrelaça essas pessoas nas situações de privação de liberdade. E principalmente porque nós sabemos que as injustiças sociais que estão presentes no contexto da nossa sociedade brasileira nos comprometem também. Nós somos, como espíritos, pessoas que certamente tecemos essas trajetórias de injustiça, né? Então eu penso muito que a doutrina espírita e as suas práticas sociais têm uma importância fundamental de entrar nessas casas espíritas e poder dizer: não se identifique com essa história. Porque muitas vezes as pessoas, quando vivem situações de dor, e quando eu falo dor, falo aqui dor geral, né? Dor se envolve numa situação dessa e mergulha numa profunda dor, elas se identificam com isso. Então, eu sou o presidiário, eu sou a presidiária, eu sou o criminoso, eu sou a criminosa. Então, há uma identidade com essa experiência. E nós, como espírito, não podemos identificar com aquilo que é transitório. Nós somos fadados à angelitude. Então, nós precisamos nos ver nessa capacidade. E eu lembro do livro Memórias do Suicida, que sempre me inspirou muito nesse trabalho, quando oferecia-se para as pessoas que estavam em recuperação dos processos de suicídio, preparação para a reencarnação, poesia celestial. E eu sempre acredito, como a metodologia da convivência, né, que
amar e poesia celeste e se dar conta e se desidentificar daquilo que é transitório, porque o mal é transitório, só o bem é a verdade, o amor é a verdade. Quando o Espiritismo pode levar a isso, que as pessoas se desidentifiquem do que é transitório, começa a se constituir a verdadeira liberdade. Aquela liberdade que transcende inclusive os espaços de grade, os espaços do próprio presídio, que envolve a cidadania, que envolve a construção da liberdade de participar dessa sociedade, a liberdade de ter direitos atendidos, de que as trajetórias dessas pessoas possam ser compreendidas, porque não é aleatório que essas pessoas se encontrem dentro do presídio. A gente sabe que numa sociedade como a nossa, os presídios são marcados predominantemente por pessoas negras e pobres, então a gente sabe que há uma lógica da nossa injustiça social que predominantemente foca nessas pessoas para estarem nos presídios, né? Não é fortuito isso. Então a gente pensa que ao mesmo tempo em que a gente desconstrói essas práticas punitivas e desconstrói também a necessidade de uma sociedade com presídios, tal como manicômios, tal como asilos, nós estamos caminhando ainda aqui a passos de cágado, nós estamos caminhando para a construção de uma sociedade do mundo de regeneração, em que o amor e a liberdade serão os processos de cura nosso, né? Então eu penso que a doutrina espírita leva esses conceitos, leva essa experiência de liberdade. Imagina o que é nós podermos nos ver como seres que reencarnam. Você imagina quando a gente chega lá e fala disso, eu posso reencarnar? Eu lembro que tinha uma moça que ela me perguntava assim, os espíritos com os quais eu me envolvi em situação difíceis, né? Eles podem estar próximos a mim? Então, assim, como é que é perceber que eu penso que na nossa experiência lá dentro do presídio me ensinou uma coisa. Quando essas pessoas se envolvem num ato desse, né, num crime ou num assassinato ou numa situação dessa, eles estão descolados de uma noção espiritual. A gente percebe que são pessoas que não percebem a dimensão espiritual da própria vida. Se perdeu da conexão. Em algum momento, a própria sociedade foi fomentadora de uma desconexão daquele ser como espírito. Entende? Porque quando a gente sabe que alguém nos olha, nos vê, e que nós somos amparados e assistidos por amores e por seres espirituais, sejam eles na forma de santo, na forma de qualquer compreensão dessas religiosas, né, o seu orixá, seja qual for, mas que eu estou conectada espiritualmente, a minha atitude no mundo é diferenciada. Então eu penso que quando nós espíritas podemos chegar ali e falar dessa vida, né, da esperança, porque o espírita, em princípio, é um ser que tem muita esperança, esperança na vida futura, na justiça divina, como essa perfeição em que o amor se expressa na própria possibilidade de reencarnar, né? Então eu penso que quando a gente leva isso, a verdadeira liberdade se constrói. Essa liberdade que é a liberdade e ao mesmo tempo a noção de livre-arbítrio, né? A noção do livre-arbítrio, da autorresponsabilidade. É isso mesmo que nós queremos para a nossa trajetória espiritual, o que nós queremos adiante, né? E a presença de um Cristo vivo, porque eu penso que o Cristo, muitas vezes, ele foi fechado dentro das igrejas. E se a gente sabe, conhecendo a história, né, e conhecendo a vivência do Cristo, ele foi um Cristo do mundo, das ruas. Ele esteve entre as pessoas, próximo às pessoas. Então, o Cristo fica muito distante da gente. Ele foi sacralizado na forma institucional e não sacralizado do sacro, do sagrado, né? Que nos habita a todos. Então eu penso que a gente distancia muito o Cristo das nossas vidas. E aí eu penso que a doutrina espírita pode trazer esse Cristo tão próximo a nós, né? Com uma vinculação, e que ele está exatamente onde está o sofrimento.
Ele está exatamente... O próprio Chico Xavier, perguntaram para ele assim, você vê muitos espíritos obsessores aqui no presídio? Ele disse, não, eu vejo muitas mães chorando. Então isso me emociona profundamente, porque às vezes a gente entra no presídio e olha para aquele lugar e imagina um lugar pesado, né? Muito cheio de... porque muita dor está ali, então por certo atrai muito sofrimento. Mas ali também tem muitas mães chorando, muitos seres espirituais que estão ali amparando esses espíritos para saírem pela porta da frente da encarnação, né? Então eu penso que a doutrina espírita pode levar toda essa fala, porque o espírita o espírita aprende na doutrina, quando assim vê, que nós somos engajados nesse mundo, né? É o homem no mundo. A nossa vivência espiritual, a nossa transformação se dá pelo engajamento na sociedade. E não pelo isolamento, né? Pelo isolamento, mas pelo nosso engajamento. Entendendo que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O presídio também é um lugar espiritual. Então eu penso que quando a gente está lá, eu vejo muito essa experiência. Elas conversam, elas trazem, mas como é o mundo espiritual? Como é desencarnar? A minha experiência que eu tive, os meus aprendizados, né? Então, quando a gente fala da força, daquilo que habita, e principalmente dessa desidentificação do criminoso, eu penso que isso o Espiritismo pode oferecer de uma forma tão amorosa, sabe? Porque essa identidade não existe na trajetória do Espírito. Aliás, a nossa identidade é com a nossa angelitude nesse percurso, né? E eu penso que o Espiritismo pode oferecer isso de maneira assim, trazendo esses conceitos, trazendo a reencarnação, trazendo o perdão das ofensas, né? O amor ao próximo, desigrejizado, penso, um papel importante de como que isso é a nossa matéria do dia a dia, é a matéria do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana, né? Então, sempre foi uma oportunidade muito linda de reflexão, porque elas têm muita experiência de vida, né? Muita experiência. Uma vez uma pessoa me disse assim, uma das coisas que eu aprendi aqui foi a lei de causa e efeito. E eu achei interessante, porque ela não tirou isso de obra nenhuma, ela tirou isso da própria vida. Então ela disse, foi uma coisa que eu aprendi aqui no presídio, né? A lei de causa e efeito. Então, mas só que nós espíritas precisamos entender que a lei de causa e efeito não é só individual, é coletiva. Então, se ela foi afetada, nós também, como seres sociais que somos afetados também. Se existem pessoas dentro do presídio, nós também estamos presos. Se ainda existe presídio, se ainda é uma necessidade, nós também estamos aprisionados. Então, como é construir? Eu penso que uma sociedade de regeneração, nós construiremos outras práticas de responsabilizar as pessoas pelos atos cometidos, que não mais serão presídios, mas terão mais uma perspectiva pedagógica, educativa, nutrida pelo amor, não o amor piegas, mas o amor que nos entrelaça, né? Então, coletivamente, você está aí? Então vamos junto, porque se tu estás aí, eu também fico aqui. Se você, que é meu irmão, minha irmã, está dentro de um presídio, eu também estou aprisionada. Então, como que nós juntos, eu desse lado e você daí, podemos juntos sair disso, inclusive societariamente? Então, eu vislumbro que nós espíritas, eu penso que em termos de já anunciando novas práticas sociais no mundo de regeneração, nós já podemos vislumbrar uma sociedade sem presídios. Muito, muito bonito tudo isso que você traz dessa experiência e do que a doutrina espírita e a área da assistência e promoção pode auxiliar também. Mas, assim, se a nossa evolução, a nossa transformação é individual, e isso é fato, né? Sou eu comigo mesmo que vou ter que operar a transformação em mim, mas coletivamente é que a transformação se dará. Efetivamente, não é? Que a transformação se dará porque somos um todo, é a humanidade como um todo. Então, não tem como você colocar aquele é o local de sofrimento e o resto não. Não. Sofremos Exatamente. todos. Exato. Né? E muito bonito também quando você fala deste processo de se desidentificar
com a infração cometida, não é? E se ver, se enxergar como um espírito a caminho da evolução. Isso. Tendo oportunidades de regenerar e de refazer. Muito bonito, Andréia. Andréia, que orientação que você poderia dar para as pessoas que queiram realizar um trabalho semelhante? Eu penso que um trabalho muito bom para todos nós de visitar essas pessoas, porque a sociedade abandona quando elas entram nesse lugar. É como você acabou de dizer, parece ser que é um problema do indivíduo, e não é. É um problema nosso, então elas são muito solitárias. Em função dos preconceitos e do olhar excludente que predomina ainda nessa ordem em que o planeta se encontra, né? A tendência é essas pessoas estarem muito solitárias. Ninguém visita, ninguém faz companhia, ninguém vai lá conversar, principalmente as mulheres são muito solitárias dentro dos presídios. Então eu penso que nós, espíritas, quando estamos ali, uma tarde, vamos ali conversar, estar junto e dizer, olha, eu sei que você está numa situação como essa, mas eu me sinto parte dela. E eu que gostaria de estar junto contigo nessa situação para que a gente saísse junto disso, né? Então, assim, eu penso que a visita aos presídios, né? Levar o conhecimento espírita, fazer companhia, ombrear, porque muitas dores são aprisionadas ali. Essas pessoas se preocupam com seus filhos, com os seus parentes que estão fora, né? Porque não é incomum, aliás, é predominante que quem está preso sejam pessoas pobres. Porque na nossa lógica de justiça humana, predominantemente as pessoas que se encontram nos presídios são pessoas pobres, periféricas, pretas, que se encontram em situação de muita vulnerabilidade. Então são pessoas que fora também deixam uma situação social muito grave. Por exemplo, o trabalho com as famílias das pessoas em situação de privação de liberdade é ínfimo. E nós espíritas temos um trabalho, uma seara imensa de poder contribuir com as famílias. Onde estão os filhos que ficaram fora? Onde estão? Muitas vezes são pessoas que eram provedoras, né, daquelas famílias, então pais, idosos. Então as famílias das pessoas em situação de privação é um foco importante do olhar da assistência, da promoção e da assistência social espírita, porque também existe muita privação material. E tal como todas as outras privações materiais, elas são muito importantes, inclusive, que a gente dê atenção a isso, porque o espírito com fome, né, no mundo encarnado com fome, ele não, a capacidade dele de pensar existencialmente a sua vida é muito reduzida. Então eu penso que a gente levar, às vezes, o alimento, a atenção, a orientação, poder fazer com que essas pessoas também possam chegar aos seus direitos, a política pública, por meio da orientação, da instrução, né? Tudo isso eu penso que é um espaço imenso que nós espíritas, através do trabalho da promoção e da assistência, podemos fazer, cuidar dessas famílias que são pouco amparadas ainda pelo Estado, por políticas públicas, e penso que nós podemos fazer. Isso é uma expressão da solidariedade, né? A gente sabe que a gente não tem como saber onde acaba a aprovação de uma pessoa. A própria doutrina nos ensina isso. Nós não sabemos quando é o tempo de pôr termo à prova. E não nos importa isso. O mais importante é saber que nós estamos ali porque pode ser aquele momento, pode ser o fim daquela prova. E nós podemos estar exatamente no lugar certo de oferecer condições para que essa prova termine, para que essa situação se acabe e se abram caminhos. Principalmente eu penso muito nas futuras gerações, nos filhos, nas crianças, no porvir, né? Porque pela maneira como hoje a sociedade engendra a sua injustiça, ela acaba aprisionando não só uma pessoa, mas gerações e gerações, que dali para frente acabam tendo muita dificuldade de se reerguer, de recomeçar a própria jornada.
E a gente sabe que uma das coisas mais difíceis é quando a pessoa sai do presídio com aquela letra escarlate, com um estigma de recomeçar a vida. E nós somos muito dúbios nesse sentido, porque nós ao mesmo tempo gostaríamos que ela recomeçasse a vida e botamos uma imensa dificuldade para que esse recomeço se dê. Então eu penso que nós espíritas, eu me vejo assim com a Casa de Bem, sabe? Nós nos vemos. Aquela pessoa que quando a pessoa sai ali do presídio, nós estamos lá. Diz, olha, pode ser que não tenha outras pessoas para te apoiar, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui de mão estendida para você recomeçar, porque não é fácil. Se você imagina que hoje o emprego é difícil para quem não passou por uma experiência de estar no presídio, você imagina o que é para uma pessoa que viveu a situação de presídio. Então, ao mesmo tempo, nós queremos um recomeço. Essa é supostamente a proposta de passar por um presídio, é supostamente uma reeducação. Então, como que nós queremos que essas pessoas saiam e não tenham uma mão que se estenda? Então, eu gosto de pensar nisso. Pode até não ter outras coisas, mas eu estou aqui. E eu vou te dar essa mão e eu vou estender para que você possa recomeçar essa trajetória, né, a tua história, apoiando a sua família, apoiando o seu recomeço. Então eu penso que o trabalho nosso de promoção pode ser essa mão estendida. A pessoa sai do presídio, simbolicamente a gente pode se enxergar assim, né? Entendendo o nosso comprometimento sempre, embora a transformação seja uma decisão individual, mas a construção dos processos, das provas, dos processos kármicos são coletivos também. Então eu penso que nós estarmos lá com essa mão, simbolicamente, ok, você está aqui, segure aqui na minha mão, né? E vamos. E eu penso que esse é um trabalho muito bonito para nós. Para nós como seres. Porque eu acho que é assim que a gente gostaria, né? Na verdade, foi assim que a espiritualidade superior fez conosco. Em todos os momentos nossos, que nós estamos nas nossas situações espirituais mais difíceis. Alguém estendeu a mão para nós. Eu sempre gosto de pensar nisso, sabe? Eu sempre gosto de pensar assim, quem foi que um dia na minha trajetória espiritual, quando eu estava ali enfurnada nas minhas imperfeições e nas minhas dores, no mal que me habita, quem foi esse ser que um dia disse, não, eu confio em ti. Eu te vejo como um ser com toda a capacidade de sair disso e recriar a tua trajetória. Quem foi? Né? Quem é que sempre nos tira desse lugar? Sempre tem uma mão que se estende para nós, né? Sempre Jesus está presente com essa mão estendida quando nós estamos encharcados no que nos habita ainda de dor e de sofrimento. A gente sempre tem essa mão estendida. Nós sempre somos muito amparados, né? A presença do Cristo é uma constante na nossa vida. Eu fico pensando, por que não, né, nós não sermos essa mão? Nós não temos que nos preocupar com o que fez ou deixou de fazer. Isso é Deus, isso é da relação dele com Deus. A nossa tarefa é assistir, é estar junto, como nós somos assistidos nos nossos momentos, né, em que as nossas prisões morais ainda nos encadeiam, né? Alguém abre essa porta e nos estende a mão. Então eu penso que o trabalho espírita, dentro do campo do que a gente chama de trabalho de promoção e assistência social, pode ser essa mão estendida na porta da prisão para o recomeço e o cuidado com as famílias, né? Muito, muito interessante isso que você traz, porque às vezes nós nos equivocamos em pensar só na pessoa que está ali privada da liberdade e esquecemos da família. Esquecemos dos pais, dos companheiros, companheiras, dos filhos. E assim, que direcionamento pode ser dado, que assistência pode ser dada para essa família para lidar com esta situação também, não é? Claro. E outra coisa que você comentou que eu acho muito interessante, às vezes eu coloco, quantas vezes nós fomos retirados dos umbrais, que alguém de fato nos estendeu a mão, vem, vamos tentar de novo. Isso. Exatamente. E muito bonito esse gesto de estender esta mão também para esse recomeço. E saber que esses umbrais sociais que nós vivemos, nós construímos socialmente.
as encarnações passadas nossas, sabe dos nossos entrelaçamentos. O que nós temos hoje socialmente é produto histórico, construído historicamente, e nós estávamos lá nessas cenas históricas, né? Sim. Então eu penso que essa consciência que nós temos nos impede de olhar para qualquer ser que se encontra numa situação socialmente excluída como alguém apartado de nós. Sempre está diante de nós um irmão e uma irmã, como nos disse Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. A situação social instalada, ela não pode ser vista como algo que nos descola dela. Ser feliz, a felicidade possível na vida encarnada, ela está ligada a nós estarmos com o outro, que na verdade acaba não existindo esse outro, né? Esse irmão, essa irmã perspectiva, o olhar de Jesus na sua pureza, na sua expressão mais límpida, ela sempre fala dessa relação de identidade amorosa, né, entre nós. Então, a nossa felicidade ela é um construto social também. Nós não podemos ser felizes isoladamente, uma certa espiritualidade tóxica, de que eu sou feliz em mim mesmo, né? De uma felicidade desengajada socialmente. Não, eu consigo ser feliz se eu repito palavras de felicidade, se eu repito palavras afirmativas, mas estou desengajada socialmente. Então, nós espíritas não podemos acreditar numa felicidade desengajada. Então, a minha felicidade ela tem a ver com a espada né, que Jesus nos disse que veio trazer, né? Da questão de nós estarmos na luta, no engajamento social, né? E se sentir feliz por estar aí. Não uma felicidade egóica, egoísta, autocentrada, né? Eu vou ser feliz, eu estou em busca da minha felicidade. Então eu acho que isso não tem a ver com a proposta social espírita. A proposta social espírita fala de um espírita cuja felicidade ela é engajada no mundo onde ele se encontra, né? E aí a gente é feliz quando está junto, saindo junto das tramas sociais que nós nos envolvemos nas nossas encarnações. Então, aí a gente estando ali, a gente sente a genuína felicidade, né? Estamos juntos, saindo juntos dessa... Mudando a sociedade, nós estamos mudando as nossas condições espirituais e criando condições para que elas não se repitam. Porque a nossa intencionalidade, muitas vezes, é muito boa, mas a nossa atitude, ela acaba fazendo com que a gente repita gerações e gerações exatamente aquilo que a gente não quer. Então, para mim, quando eu penso o nosso engajamento social, eu penso a nossa condição sine qua para que a gente possa falar de uma felicidade harmonizada na perspectiva de justiça, amor e caridade. Quando a gente pensa na caridade, né, eu penso que ela é indiscutível. Não se pode pensar nessa visão egóica apenas de felicidade. Então, quando eu estou engajada, a minha realização é plena como ser espiritual, né? É quando eu também... Porque muitas vezes no trabalho assistencial, a gente se coloca num lugar de superioridade diante do assistido. Até eu nem gosto muito desse termo, né, assistido, porque a gente fica num lugar hierarquicamente superior, né, como se nós não fôssemos assistidos. Então esse lugar cria exclusão, ele cria afastamento, ele nos tira da condição de irmãos, ele nos separa, ele cria mais separação. Então, quando eu penso nesse lugar que nós estamos, o Mário Barbosa costumava dizer que nós precisamos nos ombrear. Então, o ombreamento é estar lado a lado na mesma altura. Então, eu penso que quando a gente se coloca nesse lugar, né, de que nós, como disse o Chico, nós quantos somos presidiários, né? Quantos somos nós que estamos num manicômio, quantos somos nós que estamos num asilo, num abrigo, quantos nós somos aqui
neste planeta agora engajado. Então, eu penso que a felicidade também ela é produto disso, né? Então, essa espiritualidade que a doutrina traz, porque eu quando iniciei a doutrina espírita, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse engajamento do trabalhador espírita. Que ele não vai ao centro e volta, ele vai e se engaja, ele sente essa necessidade de estar fazendo algo, de estar cumprindo algo, tendo um papel social. E eu acho isso uma coisa muito bonita, quando a gente nutre isso, né? Então eu penso que nesse papel social do homem no mundo, desse nosso engajamento, aí reside aquilo que nós queremos para todos, que é a nossa evolução espiritual. A evolução espiritual é solidária. Ninguém evolui sozinho, a gente sabe disso. Ela é solidária. Então eu penso que esse nosso engajamento fala dessa solidariedade, né? E de uma felicidade possível que possa ser desfrutada por todos. Queira você ou não, você é afetado pelos problemas sociais, mesmo quando você não tenha aparentemente nada a ver com isso. Se a cidade não é uma cidade bem cuidada, não importa a tua classe social, você vai ser atravessado por aquilo. Não importa se você não tem nada a ver com pessoas que estão dentro do presídio, não importa, você vai ser atravessado por essa situação. Quando você cruza na rua e vê aqueles muros altos, cheios de arame farpado, a tua dignidade humana é afetada. A tua dignidade. Existir presídios afeta a nossa própria dignidade social. Né? Então, é triste pensar que a gente ainda precise disso. Então, eu penso que estar com essa consciência é o que a doutrina espírita nos traz, né? Como esse papel importante, inclusive no livro Conviver para Amar e Servir, a proposta que o Mário trazia um eixo central um dos eixos centrais do trabalho, o homem no mundo, né? E eu penso que tem muito a ver com isso, o trabalho que a gente faz dentro dos presídios. O presídio pertence a esse mundo ainda. Então, nós estamos falando de educação. O espiritismo tem o eixo focado na educação, né? O próprio codificador é o educador. A própria maneira como ele conduziu a estruturação da doutrina espírita foi pedagógica, foi educativa. Então nós estamos nos educando coletivamente quando reencarnamos. Então é pedagógico partilhar esse conhecimento, é pedagógico estar com o outro, é educativo estar com o outro. Então nós não vamos estar felizes quando alguém ficar para trás, né? Não vamos estar felizes. Eu não posso dizer, eu estou feliz, alguém ficou para trás. Não posso. De que natureza é essa felicidade? Né? Então eu penso assim, vamos junto, vamos todo mundo, vamos sair dessa condição coletivamente, né? Sim, e é muito interessante porque a doutrina espírita, ela nos convida a sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro do outro. Perfeito. Não é? E muitas vezes se torna algo assim, tão gratificante para a vida das pessoas, né? Deste envolvimento para a vida do próprio espírita, né? Então, às vezes ele acha que ele está indo ajudar o outro, mas ele, às vezes, nem percebe o quanto ele é auxiliado e o quanto isso traz felicidade para a gente, embora, como você colocou, a felicidade ela não é plena, porque alguém está ficando para trás ainda, né? Mas o futuro da nossa sociedade, como dizem os espíritos, é o da solidariedade, da fraternidade, onde todos andaremos juntos, dando as mãos. Exatamente. Né? Andréia, muito obrigada por dividir conosco esse trabalho lindo que vocês realizam, essa sua experiência, esse seu olhar espiritual para as pessoas em privação de liberdade ou de egressos. Então, muito obrigada mesmo. Não sei se você quer fazer mais alguma colocação final. Eu gosto sempre de acentuar isso, né? Inclusive a Casa de Bem, quando a gente trabalha, a gente constrói o que a gente chama de plano de vida nova. Plano de qualidade de vida nova com elas, que é o PQVN, Plano de Qualidade de Vida Nova.
Quando a gente constrói esse plano de qualidade de vida nova, uma das coisas que a gente pensa para todas as pessoas que a gente trabalha é onde que elas vão se engajar. Porque a força que está em nós destrutiva é a mesma força que constrói. Seja onde for, né? Se dentro de mim reside uma força autodestrutiva ou destrutiva do meu entorno, ela é a mesma força que pode ser convertida para a construção. Então, uma das coisas que a gente conversa muito lá é onde você pode engajar essa força, né? Onde você pode engajar essa força na sociedade. Então, assim, e eu digo o mesmo para todos nós, estando do lado de lá ou estando do lado daqui, de fora dos presídios, nós precisamos saber onde nós podemos nos engajar. Você vê uma onda imensa de depressão, de suicídio. Quando a gente conversa com essas pessoas, uma das coisas que eu sempre pergunto, você está vinculado a quê? Socialmente. Então, às vezes a própria dona Joana diz, né? Quando a gente se volta exclusivamente para os nossos problemas, nós nos enfraquecemos. Perde o sentido, então o sentido da vida está nesse engajamento coletivo. Então, a gente fala isso para eles, que uma das propostas da qualidade de vida nova é onde você quer se engajar, né? Onde você quer estar presente. Eu vou lutar junto com as crianças, para a diminuição da violência contra a criança, para a diminuição da violência contra a mulher, eu vou me engajar na luta de combate ao câncer, de prevenção do câncer, eu vou me engajar. Nós precisamos nos engajar porque nós somos seres sociais, essencialmente seres sociais. Então, eu penso muito que esse nosso papel social como espírita fala da felicidade possível que Jesus falava, que a doutrina nos traz, do que nós não temos, nesse mundo ainda não nos é possível a felicidade na sua plenitude, mas é possível viver a felicidade possível plenamente, né? E eu penso que esse trabalho com os excluídos da sociedade é um compromisso nosso nesse sentido. Verdade. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse lugar, de estar participando desse evento. Isso tudo é muito renovador da nossa esperança, né? E de saber que é isso que nós vamos fazer, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Paraná, nesse lugar lindo que nos traz a presença de Deus de uma forma tão significativa, né? Então, obrigada. Muito obrigada, Andréia.